é uma orfandade planejada habitualmente. Mas quando um pai, vou situar o pai, pode ser a mãe também, ele se desvia do lar, abandona por conta de interesses outros pequenos, para ter liberdade, para gozar a vida, ou porque ele não dá conta de conviver com aquilo que o lar traz como desafio, com às vezes um filho que traz uma deficiência, por exemplo, ele sai, ele compromete demasiadamente o lar. Se for a mãe, do mesmo jeito. Então, há que se considerar cada situação para não se julgar de uma forma matemática de que a ausência representa disfuncionalidade e de que a presença representa a funcionalidade. Porque às vezes está o pai e a mãe, mas eles são pais e mães muito frágeis, se confundem, se atrapalham, se desautorizam, brigam enquanto cônjuges na frente dos filhos. Eles estão presentes, mas estão presentes nocivamente. Emmanuel usa uma expressão até quando sugere de que o processo da separação ele é legítimo e desejável quando a relação entre os cônjuges e, portanto, como pais também, ela se transforma numa calamidade, a expressão que ele usa, para os filhos. Então, às vezes, o lar chega a um nível de desrespeito que é melhor separar do que manter os dois ali, mas todos os dois estão disfuncionais. Eles se desrespeitam, se agridem, se maltratam. Eles são exemplo de mau exemplo para os filhos. E os filhos sentem tanta dor que pedem para os pais se separarem. Quando os filhos pedem para os pais se separarem, é porque já passou do tempo. Porque o Espiritismo não é contra a separação. A indissolubilidade conjugal, colocada por Allan Kardec perguntando aos espíritos, é uma lei humana, muito contrária à lei divina. Você, no entanto, pode escolher manter uma conjugalidade precária e às vezes prejudicial, o que não é bom. O que é divino é o amor e a união sexual. Quando um relacionamento ele descamba para o desrespeito, para os abusos, para as agressões, está demonstrado, e também quando os filhos chegam a pedir, já está demonstrado que desde há muito esse casal que não procurou ajuda, já deveria ter encontrado na separação um meio de tornar aquela relação familiar menos dramática e menos dolorosa, menos. O Espiritismo não é contra a separação conjugal, ele é a favor da conjugalidade, mas ele não é contra a separação. Kardec chega mesmo a dizer de que todo o processo de separação, ele se estabelece quando nós não observamos as leis divinas. A de amor, que é a relação de amor entre o casal, que é a lei moral, e a lei física, que é a união dos sexos. Quando não se observa essas duas leis, ali a relação está rompida. E o divórcio, ele vem apenas legitimar uma relação que já não mais existe. Para os filhos, às vezes, os pais dizem assim, não nos separamos por causa dos nossos filhos, mas eles dão espetáculos de horror para os filhos. Então era melhor eles terem se separados. E quando os filhos pedem, significa dizer que os pais não procuraram ajuda e faz tempo. Mas se perguntar para os filhos, você gostaria que seus pais se separassem ou que seus pais convivessem de uma outra forma? Eles serão unânimes, dizer que eles convivessem de uma outra forma. Quando eles pedem a separação, é pelo abuso de que eles são testemunha. E toda criança que vê uma violência, ela é vítima da violência, mesmo sendo só uma testemunha ocular, presencial. Mesmo que a violência não seja diretamente contra ela, mas ela é vitimada pela violência entre o casal que se ofende, que se descaracterizam, que se
desqualificam reciprocamente. Então, nesse sentido, nós vamos poder avaliar de que o lugar e a função está regulada, como a gente demonstrou aqui, dentro de uma linha da amorosidade. Porque eu posso não estar na amorosidade e estar nesse lugar, mas estar disfuncional, porque não tem amor. E também eu posso estar ausente, um pai. Às vezes os dois pais desencarnam. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de acompanhar algumas famílias. Tem uma que os dois pais desencarnaram no acidente de carro. A mais velha é que assumiu os irmãos. A princípio tutelado por uma tia e depois a mais velha, conflitando com a tia, com o tempo, foi amadurecendo, viu que a tia tinha umas abordagens inadequadas, assumiu as irmãs. Então ela foi aquilo que a gente chama de filho parental. Foi um filho que ocupou a posição dos pais que desencarnaram. Então essas ocorrências que às vezes estão previstas, planejadas, porque algumas vezes não estão. Ainda ontem nós comentávamos no hotel, um pai ou uma mãe, quando se suicidam, não está planejado suicídio. É uma tragédia que nós não temos condições de avaliar as consequências para os filhos. Não temos as condições de avaliar. É dramático. É dramático um filho ver a ausência de um pai pela via do suicídio, ou da mãe pela via do suicídio, porque foi uma atitude cometida que não estava no planejamento reencarnatório. E o pai ou a mãe, quando fazem isso, fazem num sistema de desespero. Tem várias motivações que nós não vamos analisar aqui. Mas eles raramente incluem a avaliação ou têm conhecimento do que aquilo vai representar para os filhos, a dor que vai representar para os filhos. Que eles vão acompanhar do lado de lá, às vezes se misturando com a dor dos filhos, porque eles se sentem responsáveis por tudo que advirá da ausência deles, seja pelo suicídio, que é dramático, ou seja, por uma separação injusta. Porque se a separação ela veio legitimar a ausência de amor num casal e torná-la legal aquilo que de fato já está, por outro lado, se eu me separo simplesmente porque eu quero me ver livre dos problemas, porque eu quero gozar a vida, ou seja, por um motivo que não tem a menor significação, não é plausível, eu sou responsável. Se eu deserto desse lugar, como mulher ou como homem, eu gero um ônus para a família, na qual eu sou responsável pelas consequências que advirão para os filhos, como para o parceiro ou a parceira que ficou no lar, na ausência do outro que se foi. Então, todas essas circunstâncias, como vocês estão vendo, elas merecem uma análise de per si. Cada situação, uma situação, para avaliar o grau de funcionalidade ou de disfuncionalidade que aquele lar está experimentando. Vitória, gostaria de fazer uma pergunta ao Wesley. Eu vou te corrigir. Boa tarde, Wesley. Quando o filho se torna esse filho parental, né? Como sair dessa situação? Se você percebe assim, no caso. Se os pais estão coabitando naquela família e o filho está ocupando esse lugar, numa abordagem terapêutica, você traz esse filho e traz esses pais para que eles se realoquem. Porque todo filho que vai para esse lugar, ele tem ganhos e perdas. Então não é saudável para ninguém, enquanto sistema, que esse filho vá para lá. Então a gente regula trazendo esse filho para o lugar dele e dizendo para os pais, olha, o seu filho não pode fazer isso, a sua filha não pode fazer isso aqui é tarefa da mãe, isso aqui é tarefa do pai. Você vai descrevendo as tarefas para que o filho e a filha se sintam desonerados daquilo que não lhes compete assumir e que os pais, por negligência, por ignorância, por acomodação, às vezes deixam ou puxam o filho para ocupar aquele lugar. Então você faz uma intervenção para realocar a família no seu lugar. E você faz isso e é
necessário e próprio que se faça isso. Que você rearruma a família. A gente chama isso de como se você fosse terapeuticamente, aqui usando uma linguagem figurativa, é como se você fosse botar tudo no seu lugarzinho, que deve ser. Porque as famílias, as nossas famílias, elas não são sempre funcional. Aqui e acolá pode acontecer um evento e a gente fica sentindo que saiu um pouco da trilha. E a gente precisa se reaprumar. E a gente vai e se reapruma e está tudo certo. Está tudo certo. Um e outro estamos ali olhando e vigilante para que a gente consiga dar conta da nossa administração doméstica. E aqui e acolá surgem eventos novos que afetam a família como inteiro. Um filho sofreu um acidente, um pai ficou desempregado, coisas que acontecem no cotidiano. E aí a gente precisa estar olhando para a família para que quando surgiu aquela encrenca, aquele problema, aquele conflito, avaliar se a gente está dando conta de resolvê-lo sem perder a funcionalidade, ainda que esteja onerado pelo problema, mas a gente está funcionalmente resolvendo o problema. Porque se a gente entrar na disfuncionalidade, não só a gente não vai resolver o problema, a gente vai criar outros. Boa tarde, Alberto. Seus exemplos foram excelentes, mas fiquei com muita vontade de ver o exemplo de uma mãe permissiva e um pai autoritário. Será que você teria algo para falar sobre isso, ou um exemplo, mesmo que rapidamente? Sim. Uma mãe permissiva, a exemplo do pai, é aquela mãe que, deixando de ocupar o lugar de nutridora, ela transfere essa responsabilidade para o pai. Porque mãe tem muito esse papel do cuidado, da nutrição, das mamas. Não é à toa que a mulher nasce com seio. É ela que tem esse cuidado de maternar. A paternagem é uma coisa, a maternagem é outra coisa. Então, se uma mãe falha na maternagem, o pai entra, às vezes, num processo de substituição ou de compensação. Às vezes consegue, mais ou menos, às vezes precariamente, às vezes não consegue fazer isso. Então, sucede algumas ocorrências em de que a mãe, por motivos variados, ela não está dando conta de fazer ou de exercer aquela função. Por exemplo, ela entrou num processo de perturbação, de obsessão. Ela entrou num quadro depressivo. Ela está fazendo uma tese de doutorado que é num outro país, ela está fazendo sanduíche, vai e volta, ou então se desloca para o outro estado, e ela se ausenta. Não é a permissividade, às vezes é a ausência só, e o pai precisa ficar ali dando conta de poder resolver temporariamente aquela família que ficou com a mãe ausente. Aí a mãe que está desencarnando no outro estado, ela vai para aquele outro estado dar o apoio, e o pai fica em casa administrando os filhos. Não é desejável que a mãe seja permissiva, como foi a pergunta, e o pai seja autoritário, porque a gente não compensa a permissividade com o autoritarismo. São duas coisas ruins. A permissividade é não ter as regras claras, e o autoritarismo é ser muito rígido. Não é bom ser muito rígido. A gente precisa ser flexível. Resiliente e resistente, mas não rígido. Então, se o pai tenta compensar a permissividade da mãe com autoritarismo, surge um processo, vou usar de forma figurativa, de esquizofrenização. A criança não sabe como é que ela funciona, porque a mãe pode tudo e o pai não pode nada. Como é que fica? Então, vai criando um problema psicológico nas crianças muito ruim. Se a mãe é permissiva, o pai precisa assumir a autoridade do lar e procurar compensar a ausência ou a permissividade da mãe, regulando as regras e assumindo. Ah, mas assumindo por quê? Porque, suponhamos, ela entrou no processo de alienação mental, descompensou e desenvolveu um quadro psiquiátrico crônico, sofreu um acidente e depois não voltou à sua sanidade. E ali o pai, e aí tudo que você perguntar para ela, ela diz sim. Ela está alienada, não sabe nem reconhecer direito os filhos. Aí o pai entra e vai botar ordem na casa, substituindo aquela mãe que não está dando conta mais de exercer a função que exercia,
E ele vai fazê-lo de forma a manter a autoridade e não o autoritarismo. Faz sentido? Isto é sim, isto é não. Eu faço isso para ver quem está dormindo, porque quem não mexe a cabeça está dormindo. Eu trabalho, sou psicólogo, trabalho muito com famílias, casais, relacionamentos no geral. Né? Trabalho muito com terapia de casal. E aí eu tenho uma dúvida. Na tua opinião, quais são hoje os maiores problemas conjugais modernos? Tu percebe que tem tido mais relevância dentro dos relacionamentos a nível de disfuncionalidade? Olha, eu teria dificuldade de dizer, porque são tantos. Eu vou dar um exemplo só para vocês avaliarem e poderem pensar. De um casal. A pessoa é seduzida por um cidadão que é casado. Ela diz, você é casado. Ela diz, não tem problema. Ele diz, mas como não tem problema? Para mim tem, você é casado. Ele diz, não, a minha esposa me traiu e a partir daí nós estabelecemos um casamento aberto. Então ela pode ter o relacionamento que ela quiser, eu posso ter o relacionamento que eu quiser. Aí a pessoa disse, mas eu não quero esse tipo de relacionamento para mim, eu não aceito casamento aberto. Para mim o casamento pressupõe um relacionamento a dois, de fidelidade. Ele disse, mas não tem problema, vai ser fiel, você pode falar com a minha esposa. E quis conectar ela com a esposa. Vocês estão entendendo como é? O ser humano ele é tão surpreendente que o que você pensar hoje tem. É sério, gente. É sério. O que você puder pensar, tem. Imagine você estar numa vida praticamente de conjugalidade, noiva, e o seu namorado numa relação íntima, quando a pessoa se surpreende, está entrando um primo para fazer uma relação trisal. Precisa dizer que essa pessoa acabou aquele relacionamento naquele dia. Mas como é que o noivo não sabe que a noiva, num relacionamento já praticamente de conjugalidade, porque de coabitação, ele tinha essa expertise. Trouxe um primo para a relação, fazer uma relação a três. Então é muito assim. E eu não estou falando de promiscuidade e de miséria, porque eu cuidava de uma pessoa, ela disse assim, não, eu queria conhecer esse negócio de swing. Aí eu fui no Canadá, ele vivia no Canadá. Eu fui no Canadá. E aí eu estou numa sala, onde as pessoas são muito... o visual é muito surpreendente, porque tem de tudo. Aí se eu estava ali jogando um bilhar, e aí eu estava jogando com o inglês, aí o inglês disse assim, tu transa com a minha mulher para eu olhar? Aí ele ficou assim, disse assim, desculpe, eu estou vindo aqui a primeira vez, essa pergunta, ela me surpreendeu. Era assim. Então esse era um homem jovem, que eu estou falando de um homem jovem. Disse assim, então depois eu achei uma mulher interessante, aí eu quis experimentar, transar com ela. Eu perguntei, nós podemos transar? Ela disse, espera aí que eu vou perguntar para o meu namorado. Aí ela foi, levantou, perguntou para o namorado. Quando voltou, disse, não, tudo bem, agora nós podemos transar a três, porque tem um outro ali que quer transar comigo. Não. Gente, era o Canadá. Eu não estou falando de Brasil e periferia, estou falando do Canadá. Eu não estou falando de um país poligâmico. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as referências de valores e de princípios, elas estão muito esgarçadas. Aonde tudo parece que é permitido. E tudo parece que deve se tornar lícito. Então o casal, quando deixa que alguém entre na relação, é porque essa relação está frágil. E isso eu gostaria de dizer. Quando a gente quer transar, fazer um trisal, transar a três, em grupo, porque tem isso, né? Tem alguma coisa muito errada com você e com a sua parceria. Está muito errado. Há um fenômeno de desamparo no ser humano muito forte,
e a gente vai buscar um outro que cubra esse buraco que está na gente. Mas o outro também está com um buraco dentro dele. Aí começa uma relação e a conta não fecha, porque os dois são desamparados, os dois são carentes, os dois são abandonados. Aí não fecha, porque um bom relacionamento é você estar bem consigo mesmo. O pré-requisito para uma boa relação a dois é eu estar bem comigo mesmo. Vou usar uma expressão, bem casado comigo mesmo. Mas não é com aquela mulher que fez uma celebração com presença de jurista para um casamento dela com ela mesma. Ela fez uma celebração, convidou todo mundo. Quem é que estava casando? Era ela casando com ela mesma. Não, ela separou 2 anos depois. Ela separou porque ela sentiu muita carência. Não se aguentou. Aí ela fez um comunicado da separação e eu vi um homem fazer a mesma coisa. Celebração do casamento dele com ele. Figurativamente, a gente pode dizer que para se casar com alguém, você precisa estar bem com você. No sentido de que você está em dia com você. Não é perfeito, pelo amor de Deus. Entenda-se aqui. É você estar em dia com alto amor. Fala lá de Jesus, amar o próximo como assim. Não, primeiro eu, para que o outro entre numa relação, sobretudo de conjugalidade, que é uma relação muito íntima, muito intricada, muito desafiadora. É uma relação de espelho. Aqui a minha esposa, alguém fez uma pergunta, eu quero aqui deixar, que nós ficamos de responder. De espelho, quanto mais próximo a relação, mais nítido pode ser o espelho de que você pode se valer para se ver. Porque um pipoqueiro que está ali, ele é um espelho circunstancial, ele passa. Mas uma pessoa que está convivendo com você, dormindo a mesma cama, não sonhando os mesmos sonhos, como diz o poeta, esse é um espelho fidedigno, porque ele está com você. Então está próximo de você. Ele te revela a irritação que você sente dele, o afeto que você sente por ele, a complicação, o ciúme, a agressividade, tudo diz respeito a quê? A uma relação que está posta na dupla e que tem a ver uma parte comigo. Se eu quiser só olhar para o outro, eu continuo na alienação, só olhando o que o outro faz isso, que o outro faz aquilo. Mas se eu quiser me conhecer, eu olho-me através do outro. Pelo que eu estou sentindo em relação ao outro isso. Porque eu estou... Então, é aí que entra a relação a dois de desamparo, de abandono, de vazios existenciais, onde duas pessoas vazias se encontram e continuam vazias, porque elas não se amam. Elas estão esperando que alguém as complete. Aí surgem esses expedientes para compensar. Surge a droga, surge o trisal. Aí vai surgir dessas confusões. Na tentativa, o álcool, o grupo, as baladas, dos carnavais fora de época e na época, aonde a pessoa, veja bem, como é que eu vou para um carnaval e aí diz, não, eu vou ter 4 dias de liberdade. Significa dizer que você está preso na relação? Você precisa de 4 dias de liberdade? Você está dizendo que você está preso? Mas aí a gente vê um e outro se concedem liberdade por 4 dias. Esse casal está muito ruim. Tem um buraco nessa relação. Porque eu preciso de um carnaval para compensar as dores que o casal está sentindo. Está muito ruim. Então, quando entra uma terceira pessoa, ou uma quarta pessoa, ou um grupo, significa dizer que eu não estou em dia comigo mesmo, no exercício do alto amor. E aí surgem todos os expedientes pelas redes sociais, especialmente, possíveis, nos quais as redes sociais mediam os desencontros. Sobretudo as redes sociais mais precárias, porque se você vai para uma rede social mais refinada, você encontra salas onde você qualifica com quem você vai conectar-se e você tem chances de fazer um processo de conhecimento como se estivesse num processo próximo do processo vivencial. Mas se você entrar numa
num site desses mais comuns, que eu não vou dizer o nome, está muito ruim, porque ali tem os exploradores, ali tem o Boa Noite Cinderela, ali tem as pessoas que se passam por outras e você não sabe. Gente, tem de tudo no mundo, que é esse que também se revela pelas redes sociais. Então eu diria que os casais, eles revelam o quanto cada um está distante de si mesmo. O quanto eu tento encontrar alguém que me preencha, que me faça feliz, que resolva meus conflitos. E quando eu entro para uma relação achando que o outro vai me fazer feliz, eu estou perdido, porque eu estou colocando um fardo na costa do outro que o outro não dá conta. É muita arrogância a gente achar que faz feliz alguém. Se a gente conseguir dar conta da gente e viver bem com a gente, olha, alto amor. Mas a gente achar que é capaz de fazer feliz alguém é muita ignorância acerca dos relacionamentos humanos, do que é o ser humano. Eu compartilho com alguém, eu contribuo para a felicidade de alguém, se esse alguém está no movimento da direção da felicidade. Eu posso ajudar alguém a fazer um caminho para dentro, profundo, e na interação nós nos enriquecermos. Mas eu não substituo alguém sobre a governança que ele tem sobre a sua vida, eu vou e substituo. Eu me lembro, quando eu era bem jovem, eu coordenava grupo de juventude, então eu fui chamado para um casamento que tinha se estabelecido de forma muito espontânea e rápida, e que tinha surgido um conflito. O casal tinha 7 meses de casado. Então o jovem me disse assim, ela disse, a menina, não, eu disse para ele, eu digo menina porque eram nessa faixa de 18 anos, 19 anos, ela disse assim, eu disse para ele que eu não amava suficiente para casar, ainda não amava. E ele me disse que ele me amava tanto que ele me amava por nós dois. Poético, não é isso? Lírico. Mas não é verdadeiro, ninguém substitui ninguém. 7 meses, ela estava apaixonada por outra pessoa. Não deu conta de manter a conjugalidade por ele. Mas isso que eu estou falando de jovens, acontece com os adultos. Aí as relações ficaram muito fugazes, muito estáveis, as pessoas não querem compromisso, não se envolvem com ninguém, passam um pelos outros, e aí a pessoa, quanto mais passa, mais ela vai ficando esgarçada emocionalmente, porque as relações elas ficam muito superficiais, sem repercussões profundas. E elas vão acabando por sedimentar dentro da pessoa esse sentimento de desamparo, de insegurança, de autodesamor. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém... Onde é que está o meu amor? Onde é que está a minha metade? Onde é que está o príncipe? Onde é que está a princesa? A pessoa se esqueceu dela em algum lugar. Ela se ausentou de si. Ela está querendo que alguém ocupe o seu psiquismo, ocupe o seu que fazer, ocupe a sua dimensão existencial, substituindo-a. É impossível isso. Nenhuma mãe faz isso. Pelo um filho. Porque a gente não toma água pelo outro. Então, eu digo que o autodesamor, ele resulta nesses desencontros a 2, a 3, a 4, a grupo, que só aumentam o sentimento de carência, de abandono, de rejeição, levando a quadros psicológicos cada vez mais graves e a quadros psiquiátricos que se instalam, desafiando a medicina. Aí as pessoas querem resolver com química, com farmacologia. Não é farmacologia, tem que fazer psicoterapia. Tem que fazer um caminho existencial movido por uma religião, por uma filosofia de vida, ou por uma terapia para a pessoa se resgatar, se autorresgatar. Muito bem. Boa tarde, Alberto. A minha pergunta ela vai ser um tanto assim, explícita, porque é a questão atual que eu estou vivendo, certo? Eu e meu irmão, nós tivemos uma criação completamente diferente da que a minha mãe teve pela mãe dela, certo? Então foi assim, uma quebra total de
ciclo. E hoje, ao conviver com essa pessoa, no caso a nossa avó materna, é um tanto conflitante, porque alguns comportamentos ainda se repetem e não é legal você ver alguma coisa assim machucando a sua mãe, né? Então fica um conflito assim de você meio que sentir essa dor, mas ao mesmo tempo você fica no patamar de que sou filha, sou neta, isso aí não me cabe, e aí fica meio que um pouco conflitante. Essa aí eu queria comentar e até a tua dica para tentar melhorar essa convivência. Então, a gente precisa respeitar a relação dos pais com os nossos avós, dos nossos pais com os avós, salvo se eles estiverem no grau de insanidade, de vulnerabilidade mental, aí a gente tem que intervir como filho, mas não sendo assim, os pais se relacionam com os nossos avós de conformidade com o que eles acham que deve ser. A gente pode e deve, quando necessário, dizer a nossa percepção quando a gente está vendo discrepâncias. Mas a gente não pode escolher que a nossa mãe trate a nossa avó do jeito que eu quero. Ou de que ela não aceite o que está aceitando, que parece que é o conflito, né? Então, é a nossa mãe que tem que decidir. A gente pode dizer, mamãe, está acontecendo isso, eu estou percebendo isso. Aí a mãe avalia para ver se vale, se não vale. Porque, como diz o Espírito Camilo, só o corcunda sabe como ele deita. Só ele sabe como é que ele deita, como é que ele se acomoda. E as relações, a gente precisa saber qual é a distância que a gente mantém regular para que seja saudável. Do mesmo jeito que tem lá, onde as pessoas nem se encontram, não fazem as refeições juntas, nem se encontram, de tão ocupada que elas estão em processos de fuga, também acontece relações parentais com as nossas famílias de origem, aonde a gente precisa dar um distanciamento. Daí aquela fala de que sogra não é boa, nem a chinela, nem a maleta. A chinela, porque ela chega, ela mora do lado, ela vem com a chinelinha, é tão próximo, e a maleta, que ela mora tão distante, que ela vem com a maleta, significa dizer que ela vai passar muito tempo. Para dizer, isso é tudo para dizer, de que a gente tem um tempo de proximidade que é razoável. Por quê? Quando uma avó, por exemplo, vai para a casa da filha, a regra estabelecida deve ser observada por quem? Quem que estabelece a regra? A regra é do lar da mãe, para onde a avó se dirigiu. Mas se é a filha que vai para a casa da avó, a regra é qual? É da avó, da casa da avó. A filha não pode chegar na casa da avó e dizer, não, mas isso aqui está ruim, isso aqui já não passou de moda, isso aqui não está na moda mais, isso aqui faz. Não pode. A gente causa uma violência na avó. Como a avó causa uma violência na filha quando ela chega na casa da filha e quer mudar a estrutura do lar e quer dizer como tem que ser a comida. A casa não é dela. E imagine o problema com o genro, porque o genro está ali do lado. Então, são proximidades. Ainda esta semana eu vi a mãe dizer, o esposo faleceu, a filha levou-a para a casa dela, uma casa muito bonita, uma casa bem performada, espaço, tudo. Mas essa senhora, muito madura, disse assim, mas não é a minha casa, eu não me sinto bem. A minha filha é a que melhor me trata, mas eu não estou na minha casa. Então ela pegou, fez o movimento de voltar para a casa dela. Já está muito idosa, precisa de cuidados, as visitações precisam ser feitas mais frequentemente, né? Dos filhos, dos netos, mas ela precisa estar na casa dela. Por quê? Porque a casa dela é a casa dela, as regras é da casa dela. E tem a questão da distância. Essa distância ela é muito importante ser estabelecida. Você sabe aquela família que levanta um prédio de 5 andares, cada andar mora um filho? Gente, é confusão na certa. É confusão. E não dá. Uma vez eu conversava com uma jovem e ela criticava a irmã porque a irmã morava na Irlanda.
Ela disse, eu não sei que a minha irmã se mete na Irlanda, vivendo como camareira, frio, não sei o quê, sem família, tá. Mas daqui a pouco ela me falou do irmão, que era dependente químico. Eu fiquei assim, irmã lá na Irlanda, o filho dependente químico. E ela vivia com a avó, que foi a pessoa que o criou desde pequena. Ela nunca coabitou com a mãe. Quando eu fui me adentrar na situação, a mãe ela tinha um transtorno mental. Ela estava lidando até com tráfico de crianças. O filho, que coabitava com ela, lidou como com isso? Usando droga. A outra filha foi além dos oceanos. Por que ela foi além dos oceanos? Para manter sanidade. Então, às vezes, é bom não morar no mesmo bairro. Às vezes, não é bom morar na mesma cidade. Às vezes é melhor morar em Belém. E às vezes é melhor ir para outro país. Eu me lembro de uma outra situação, que a mãe com os 2 filhos no processo de separação, e ela então com várias intervenções na delegacia, o delegado chamou a mãe, muito lucidamente, era um delegado experiente, e disse assim, minha senhora, eu posso lhe dizer uma coisa? Vá embora do Rio de Janeiro, desapareça para a sua cidade, que era Belém. Eu disse, mas por quê? O senhor não vai tomar uma providência? Ele disse, o seu esposo não ouve e não vê ninguém, ele desafia a polícia, ele é um doente mental, ele é um psicopata. Ele não aceita intimidação, não tem medo de nada, então a senhora corre riscos. Gente, era acertadíssima a visão daquele homem que lida com criminosos, né? E que lida com criminosos que são doentes, sofrem de personalidade antissocial. E era exatamente isso que ela precisava fazer, e foi exatamente isso que ela fez, e foi o melhor que ela fez por ela, pelos 2 filhos. A distância era de 3.000 quilômetros, que ela ficou para salvaguardar-se e salvaguardar os filhos, porque o esposo não respeitava ninguém, nem delegado, nem polícia, nem nada, muito menos a esposa e os filhos. Então, cada corcunda que sabe como deita na cama. Temos tempo para mais uma pergunta? Mais uma. Pronto. Você já quase respondeu essa pergunta aqui, que era mais ou menos nesse sentido, assim, que eu me separei no passado e um dos grandes influenciados, assim, né, grande contribuição para a minha separação foi exatamente eu não ter conseguido me desvincular, né, desse mãe e filho, né, porque meu pai é violento e tudo, então a minha mãe ela sempre ficou nessa figura que você mostrou mais cedo, tipo assim, nós endeusávamos nossa mãe e nós endemoniávamos nosso pai. Então eu construí ao longo da vida como se a minha mãe sempre fosse certa e meu pai sempre fosse errado. Só que assim, e aí ao longo da vida, meu pai, a gente teve casos de violência doméstica, e a minha mãe muito sabiamente, a gente quis realmente nenhuma proximidade com meu pai, a gente excluiu, né, ele da nossa vida, e a minha mãe, sabiamente, depois a gente, né, exaltou ela, porque ela pegou e disse assim, olha, ele vai ser sempre ele vai ser sempre pai de vocês, mas vai ser meu ex-marido, né, e a gente presenciando aquela violência doméstica, que é uma coisa terrível para adolescentes, o meu irmão saiu na figura, como meu pai saiu de casa, ficou na figura do pai, né? E ao longo da vida, meu pai, a gente convivendo mais com a nossa mãe, convivendo mais de perto, a gente viu que grandes falhas dela, e assim, até o ponto da gente hoje percebê-la como aquela figura assim, tá um pouco caricada e tudo, mas não, mas como aquela mãe narcisista, que não permite os filhos alçarem voos, ao ponto de você
de eu não poder tirar o visto por último no WhatsApp, porque ela tem que saber que eu estou viva. Então, assim, ela tinha muita proximidade da minha casa. No dia que eu casei, eu tive uma crise de choro como se eu estivesse abandonando minha mãe, né? Como se eu estivesse não honrando todo o passado que ela fez para a gente estar ali. E hoje a gente tem uma relação muito boa com meu pai. E aí, entendendo, assim, durante a minha faculdade, eu entendi que meu pai foi uma pessoa vítima das circunstâncias e que ele deu o que ele pode dar, né? Só que ao longo do tempo, ela vem nos adoecendo psicologicamente, sabe? Porque assim, é como se ela hoje cobrasse a conta de tudo que ela deu. E essa conta não tem como pagar. Então, eu saí de casa, me separei, voltei para a casa dela e, pelo adoecimento mental da convivência, eu não teria saído agora, não seria o meu gosto agora, mas a gente teve um briga muito grande e eu tive que sair de casa e sair com o coração mais tranquilo. Sim, eu estou morando com a minha filha e estou com o coração mais tranquilo, porque eu estava adoecendo psicologicamente, então você mais ou menos que responder um pouco ali, porque eu estava me sentindo muito culpada de sair, apesar de todo esse entendimento de sair agora e deixar ela aos 80 anos, com algumas, né, comorbidades e tudo. Mas hoje eu percebo exatamente isso, uma figura materna que está cobrando uma conta. E aí eu te pergunto, porque hoje em dia eu ainda sinto nessa relação que você colocou, como se ainda há disfuncionalidade, eu ainda não sei me colocar direito nessa minha dinâmica, porque hoje eu tenho uma boa relação com o pai, eu respeito, mas com a minha mãe, ao contrário de toda essa construção que a gente teve, eu tenho mais repulsa, né, do tanto que ela não está fazendo mal, de forma emocional, dizendo que vai se matar, tipo assim, tendo tantos apelos, né, ruins, para que a gente mantenha uma proximidade que hoje em dia é mais nociva, que eu não sei como eu vou colocar nessa relação. Então, são os relacionamentos tóxicos. Com o tempo, a gente revisita pai e mãe e recoloca em outros lugares que a gente antes idealizava que era de um jeito e a gente depois descobre que não era daquele jeito. Que aquele pai não era tão mal quanto a gente achou que era, que às vezes a mãe fez alienação parental também, avós fizeram alienação parental, tios. E a gente descobre que aquela mãe, no caso citado, não é assim tão santa quanto ela era. Ela é uma pessoa que teve as suas falhas e que de algum modo também tem a sua parte na encrenca que motivou a separação conjugal ou os conflitos domésticos. Porque tudo é assim, não tem uma vítima absoluta e não tem um algoz absoluto. O processo sempre é partilhado. A consciência de cada um é que sabe avaliar o quanto. Mas não dá para dizer esse aqui foi vítima completa e esse aqui é o culpado completo. Então, nas relações, quais a que você narrou, são relações conflituadas, tóxicas, houve a separação, vocês se alinharam com a mãe, agora descobrem que a mãe também tinha um pedaço da encrenca, responsabilidade pelo pedaço da encrenca que resultou na separação, e ela revelou com vocês, com o teu irmão, e revelou com vocês uma dificuldade que ela traz, desde lá do relacionamento conjugal, de narcisismo, segundo tu dizes. Então, é assim mesmo. As pessoas, elas são o que são. A gente é que vai olhando-as e recolocando-as no lugar onde elas estão. Chamados que somos a termos uma lida melhor com elas. E poder ter uma atitude mais saudável, funcional, saudável, amorosa, que pode ser um distanciamento maior, uma proximidade maior, ou então uma relação mais de visitações mais regulares ou mais esparsas. Porque dependendo da relação, a gente precisa dar um tempo, precisa distanciar-se um pouco, porque está tão intoxicada e as pessoas estão tão viciadas naquele encaixe de porco e parafuso, que se você não afastar,
reedita e se mantém. Então a gente tem que se separar, vem a culpa às vezes por isso, né? Mas é necessário se curar primeiro, para poder então fazer um novo realinhamento desejável, possível, com a outra pessoa, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o esposo, pode ser a esposa. A gente vai realinhar-se a partir do quanto a gente resolveu as nossas pendências internas. E quando se trata de mãe, a gente trata assim, de se pensar nos filhos, não no filho, né? Eu tenho a minha relação específica com a minha mãe e tenho a relação dos meus irmãos junto com a minha mãe. Eu dou conta só da minha parte. Eu não vou pegar dos meus irmãos e puxar para mim e querer resolver o problema da minha mãe. Ou achar que a relação minha com ela é igual a dos meus outros irmãos, porque às vezes tem um padrão diferente. Comigo é mais específica, às vezes até por conta de questões anteriores, reencarnatórias. Então eu sugeriria para você, o passo que você deu foi legal, de você ficar mais com você, com a sua filha, né? E poder olhar mais para você, cuidar-se de você, tratar de você, para, em ficando mais saudável, poder lidar melhor com a sua mãe, com melhor qualidade, menos culpa e mais qualidade. Com os pais, nós precisamos reconhecê-los, o que eles fizeram por nós, precisamos ser gratos pelos que eles fizeram por nós e precisamos honrá-los. E tudo isso está junto, alinhado com o equilíbrio. Honrar um pai não significa dizer me desrespeitar. Honrar uma mãe não significa me violentar. Honrar é fazer tudo que eu aprendi de bom com ela, pelo qual eu sou grato, e numa posição de filho, eu vou honrar isso, fazendo o que há de melhor nessa interação. Isso é honrar. Amigos, eu quero encerrar lembrando a metáfora de Schopenhauer, quando fala dos porcos espinhos que estavam nos seus espinhos, e eles, quando se aproximavam, naturalmente os espinhos faziam eles se machucarem. Mas como o inverno chegou e eles estavam na caverna, e eles precisavam sobreviver, eles deram-se conta que separados não seria possível. Mas de que também muito juntos, eles corriam o risco de se machucarem tão grandemente. Então eles resolveram fazer a aproximação possível, e dando um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, eles foram ajustando-se, de modo que eles pudessem ficar o máximo juntos possíveis para assegurar a sobrevivência em função do frio que estava, assegurando pela proximidade o calor, sem que essa proximidade fosse suficiente para que eles se machucassem tão gravemente. Esse ponto de equilíbrio, o quanto o exercício do amor se faz em família e o quanto eu preciso me aproximar mais, me distanciar um pouco mais, mas jamais fazer um movimento de ruptura. Ainda que eu vá para além dos oceanos, isso não deve representar uma ruptura. Deve representar uma escolha de distanciamento possível, plausível naquele momento, até que eu encontre uma outra forma de chegar mais naquele que está tão distante de mim geograficamente. Até porque durante o sono nós nos encontramos, podemos nos encontrar, aqueles que nos odiamos ou que nos amamos. Então é necessário buscar, à luz do pensamento espírita, num mundo tão difícil qual é o de hoje nós vivemos, nesse frio que faz com que as pessoas adoeçam e morram no abandono, na ignorância, na violência, na corrupção, que tem sido uma das maiores chagas do nosso país hoje, na impunidade, que nós possamos nos aproximar em família, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, garantindo o espaço ideal de respeito amoroso na relação, para não se violentar e não violentar ninguém, mas estarmos juntos para fazermos essa travessia existencial em família, valorizando a família, que é lei da natureza, que é lei divina, e fazendo dos nossos pares os espelhos através dos quais nós nos vemos, para operar a esculturação do nosso espírito, o embelezamento do nosso espírito, para o qual a gente reencarnou.
Porque ainda que ninguém aproveitasse da família essa encarnação, se nós aproveitássemos, nós teríamos feito o máximo. Eu quero agradecer, portanto, aos amigos do GEP e a alegria de podermos estar juntos nesse seminário e ter a oportunidade de dizer por a vocês que nós continuamos juntos dentro dessa caminhada que o Espiritismo nos enseja experimentar, usufruir, para que as nossas vidas sejam melhores a cada dia. Eu agradeço a atenção de vocês e um abraço fraterno a todos.